Usa ele como o Senhor sempre tem usado, ó Pai. Da tua bênção, tua graça. E lhe peço também, Senhor, por essas ofertas, ó Senhor. Abençoe a todos, ó Senhor, ó ofertar, os que não puderam ofertar também, ó Senhor, da tua bênção, tua graça, para que estas ofertas sejam usadas, ó Senhor, tua obra, ó Senhor, para crescer e crescer, ó Pai, até, ó Senhor, a nossa grande vida. Senhor, da tua bênção, em nome de Jesus é o que lhe pedimos e desde já lhe agradecemos, Senhor. Obrigado. Por favor, meus irmãos, nós vamos usar um texto da Bíblia. Eu vou mostrar para os irmãos algumas fotos. Se você tem vindo nos cultos de quinta-feira, no mês passado nós tivemos aí alguns obreiros novos aí ministrando, até o nosso irmão o vereador Bruno falou sobre Colossenses, se eu não me engano, foi isso? Então nós vamos falar um pouquinho da região lá. Nós estivemos naquela região, então eu nem sabia que era lá. Depois eu comecei a me associar com aquilo, e nós vamos usar 2 textos da Bíblia, e depois nós vamos falar um pouquinho da região, onde Deus nos deu o privilégio de conhecer, e trazer algumas coisas, algumas curiosidades para os irmãos. Por favor, abra Colossenses. Eu quero ler 2 textos aí, que está no capítulo 1, verso 7 e verso 8, depois Colossenses, capítulo 4, 12 e 13. Fala um pouquinho de Epáfras. Olha que nome bonito, para quem ainda almeja ter um filho, um neto, né? Se a sua família for bastante ortodoxa, é o patriarca da família que dava o nome da criança a Israel. Epáfras, olha que nome bonito. Maravilha. Falar um pouquinho de Epáfras, onde ele estava localizado. Quando você lê Colossenses, a impressão que se tem é que ali está falando de uma região, mas a região também, na antiguidade, tinha uma cidade chamada Colossos, né? Tanto que eu fiquei ali na região, o hotel que eu fiquei chama Colossai. Aí eu perguntei se tinha, não, era aqui tinha uma cidade chamada Colossos. Então, quando fala de Colossenses, aqui em Carta dos Colossenses, claro, direcionando a Epáfras, está falando da região, né? Não especificamente da cidade de Colossos. Colossenses por quê? Porque Epáfras era pastor da região, né? Acredita-se que ele era o fundador da igreja, esteve com Paulo, nós vamos ler alguns textos da Bíblia, e ele está naquela região. Além de existir a cidade de Colossos, a carta aos Colossenses também era endereçada a todos os que são daquela região. Para vocês terem ideia, Colossenses, a região ali onde ele estava, está aproximadamente 400 quilômetros de Éfeso, totalmente longe, né? 400 quilômetros aproximadamente, 180 quilômetros, 400, 180. Vamos lá, Colossenses, tem Colossenses aí? Capítulo 1, verso 7 e verso 8, diz assim a palavra de Deus: isso vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, a qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. A carta dos Colossenses está sendo dirigida à igreja ali, e fazendo menção do pastor dali, daquela região. Nós vamos entender bem isso quando agora nós vamos ler Colossenses 4, 12 e 13. Colossenses 4, 12 e 13. Colossenses 4, 12 e 13. Todos acharam? A mesma carta aí? Tudo bem? Tudo certo? Diz assim: Epáfras, ele tem sido o meu consolo. Opa, li errado aqui. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras,
que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. É uma cidade também, era uma cidade da época, né? Amém? Glória a Deus. Pode tomar assento. A ponto de conhecimento, irmãos, essa região hoje, que está na Turquia, ainda que seja um país laico, eu dizia isso no domingo assim, bem rápido, né? É um país totalmente muçulmano. Para vocês terem uma ideia, 3,7 dos missionários de todo o mundo estão nessa região. Essa região 3,7. Essa região da Ásia, quando você pega lá a janela 10x40, que está em partes ali na Ásia, perto da África, você vai ver lá, a Ásia está nessa janela 10x40. Janela 10x40 por quê? Porque ali está a grande população de cristãos não alcançados, de pessoas que não foram alcançados pelo Evangelho. Você vai ver isso, né? E quando você estuda isso, você vai ver que de 100% de todos os missionários que estão esparramados na face da terra, somente 3,7 desses missionários estão nessa janela 10x40. Para vocês terem uma ideia, a janela 10x40, ela agloba aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas. Por exemplo, nós estamos em um mundo hoje populacional em torno de 8 bilhões em todo o mundo. 3,5 bilhões estão nessa região. Aí quando você entende que 3,5 bilhões de pessoas estão nessa região, de pessoas ainda, muitos deles que não são cristãos. Por exemplo, 0,2, é menos de 1%, é isso mesmo. 0,2% lá na Turquia são cristãos. 0,2%. Alguém sabia disso? 0,2%. Por exemplo, a Turquia inteira tem 86 milhões de habitantes, né? Cidade maior é Istambul, está em torno de 20 milhões. Em torno de 15 milhões de população de lá e 4 milhões de pessoas migrantes de guerras à volta que vão para lá para Istambul. 20 milhões de pessoas em Istambul, é a cidade maior da Turquia. Aí você imagina 0,2 cristãos, então não tem igreja. Eu dizia isso para os irmãos. Nós andamos bastante lá, você não encontra igreja. Mas uma das coisas que você encontra demais é mesquita. Alguém já teve a curiosidade de entrar numa mesquita? Eu já tive, eu tive agora. Eu nunca tinha entrado. Eu dizia outro dia, pastor Roberto, eu nunca entrei para assistir um culto numa congregação cristã do Brasil. Acho que eu preciso visitar mais. Eu nunca fui no Salão do Rei, presbítero Gilberto, ver lá a palestra. Eu não me lembro de ter entrado também em Renascer, não. Não me lembro. Deus é amor, já entrei. Mas eu não me lembro também de frequentar lá Cristo, não. Eu sou unida de corpo ao espírito. Então, existem algumas curiosidades, queridos, que nos assombram como igreja. Mas quando nós estamos falando dessas estatísticas, nós estamos falando de um berço da igreja no passado. Nós mencionamos aqui, foi feita uma campanha, eu não sei se você fez aquela campanha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Quem lembra disso aí? Falou da igreja de Laodiceia, né? Laodiceia está nessa região de Epáfras. Tanto é que a carta de Paulo aos Colossenses, que era a região e também destinada às cidades circunvizinhas, que era Laodiceia, Hierapolis, aproximadamente 10 quilômetros, e ali Colossos, que tinha também uma cidade chamada Colossos lá. Epáfras era o pastor daquela região. Quando você visualiza tudo isso, que foi o berço da igreja, e que não tem mais cristãos, estatisticamente, isso me assombra, queridos. Eu dizia
dizia já para obreiros a nível de campo, né, que ninguém vive de história. Se a igreja for uma igreja adormecida, se a igreja de repente se acomodar, outras religiões estão ocupando o espaço que deveria ser ocupado por nós. E eu nem digo ocupar novos espaços, manter os espaços ocupados. Por quê? Porque a igreja estava nessa localidade. E quando eu falo de estar, não era que a igreja tinha lá um ponto de pregação. Não. A igreja tinha um papel de grande relevância nessas cidades. Eu não trouxe hoje, vou deixar para outra quinta. Você vai ver nas cidades lá, eu acreditava que os cristãos na época da perseguição, até li isso, eu não me lembro onde que eu li isso, mas eu já expliquei aqui com o ensinamento sobre isso. A forma de um cristão se identificar com o outro era desenhar lá um meio arco, o outro cruza o arco, forma um peixe, denomina-se que eu sou um cristão. E eu descobri nessas cidades um outro símbolo nas ruas, em determinadas casas, determinados locais e vários, que era um círculo com uma cruz e tinha alguns desenhos ligando, fazendo peixes, que eu descobri que era um símbolo cristão também, da forma que eles se reuniam. E quando você vai observar, a igreja não era uma igreja de grupinho, era uma igreja de grande relevância. E onde estão esses cristãos? A igreja do Senhor se perdeu. Hoje quem domina aquilo ali é o muçulmano. E se você, eu trouxe para estudar alguma coisa sobre o Islã, você vai observar, você está na Turquia em qualquer hora do país, qualquer hora do dia, você vai ver lá chamada para oração. Alguém sabia disso? Chamada para oração, 4 vezes ao dia, que a pessoa tem que orar e não pode ser qualquer... Como é que é? Tem que ser direcionado para a Meca. Não pode ser para qualquer lugar. Não pode ser direcionado para qualquer hora. A reverência que se tem, eu estava lá observando, os homens têm um compartimento diferente das mulheres, né? Nós visitamos algumas mesquitas lá. Mulher não pode entrar de mini saia, de decote. Tinha uma moça no grupo lá que teve que as mulheres tirar presilha para colocar no vestido dela, senão ela não entrava. O homem pode entrar à vontade, o homem pode entrar de bermuda, de boné, só não de sapato. Mas mulher não. Era como lá no Vaticano, né? Um dia, se não for, quando for no Vaticano, não vai entrar também de decote, não vai entrar de mini saia. Aí você vai convidado a pegar uma roupa lá para que você use. Não pode tirar foto lá na Capela Sistina, essas coisas. Era mais ou menos nessa linha. Mulher separada do homem. Aí eu quis entender isso. Aí o camarada falou assim, mas tem que ser separado mesmo. Você imagina a gente fazendo oração com a mulher na frente, a gente na traseira da mulher. Não tem que ser separado, né? Mas observe, queridos, quando você observa a história do berço da igreja e como a igreja foi influente nesta época, principalmente nessa região que eu vou falar hoje, né? Um pouquinho dessa região de Ireápolis, da região que era ali, da região da Frígia, conhecido, e está na Bíblia, né? Ireápolis era próxima ali a 10 quilômetros de Laodiceia, 190 quilômetros de Éfeso, um pouco distante, aproximadamente 2 horas e meia de carro. Epáfras era o pastor, há quem diga, e quando você observa a Bíblia, a igreja daquela região ali estava, uma delas, na casa de Filemon. Você vai ver muito isso na carta de Filemon. Por favor, Filemon, versículo 23, que só tem um capítulo, né? Filemon 23, acredita-se que uma das igrejas ali estava na casa de Filemon, aonde Epáfras, de que nós lemos em Colossenses, era o pastor daquela região, não só de uma igreja. Claro,
tinha uma influência de Paulo, era um obreiro de confiança de Paulo, mas Epáfras estava ali reunido. Claro, nesse período eles se reuniam em casas, né? A igreja começa em casas, e estava ali na casa de Filemão. Quem achou aí Filemão? Verso 23. Tem Filemão aí? Salvos de Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Amém. Ele está dizendo que, a quem diga que está dizendo aqui que Filemão, Epáfras foi visitar Paulo na prisão, e a carta direcionada a Filemão, acredita-se que a igreja estava na casa de Filemão, e Epáfras era o pastor da região. Ele manda a saudação para os irmãos dali. Mas, queridos, Laodiceia, como foi trabalhado na campanha, é uma região de águas termais. Tivemos o privilégio, eu não sei se... Eu te mandei umas fotos, te mandei? Por favor, coloque as fotos aí. Deixa eu ver se eu consigo falar em cima das fotos. Pode passar. Não, deixa eu falando das fotos. Aí eu acho que eu falo na ordem que eu te dei. Essa região da Capadócia, irmãos, estamos aqui na região da Capadócia, é muito comum casas na montanha. Há quem diga, eu visitei algumas dessas, alguns lugares, isso aí é tudo esculpido em rocha. Tem certos lugares desse que foi utilizado por cristãos quando estava fugindo de perseguição, né? Olha lá, morava nas montanhas, longe da sociedade, longe do Império Romano. Acredita-se que eles ficavam escondidos nesses buracos. Todos aqueles buracos ali morava gente, tá, irmãos? Teria coragem de morar ali? Teria coragem ou não? Para que vocês só... Ali na região da Goiânia, a cidade do Balão lá, tem um hotel, chama Hotel da Caverna. Hotel da Caverna. Graças a Deus que eu não peguei ele. Dessa fobia dentro da caverna é misericórdia. Mas é um dos hotéis caros da região, que é chique, né? Hotel da Caverna. Vai, continua. Meu Deus, fugiu. Essas ruínas aí é a cidade de Laodiceia. Esse templo é um templo do imperador. Isso aí, a ruína está sendo reconstruída, a cidade de Laodiceia. Esse aí é o templo do imperador. Aí a porta de entrada de um templo. Pode andar. Pode andar. Essa aí, volta um pouquinho. Isso aqui já é a porta de Éfeso, né? Porta da cidade, muralha, uma das muralhas de Éfeso. Pode andar, anda um pouco mais. Essa aí, ó, Biblioteca de Celso, dentro da cidade de Éfeso. Pode andar. Biblioteca de Celso. Pode andar. Esse aí é um anfiteatro romano dentro da cidade de Éfeso também. Está sendo reconstruído também. Isso ali é o pastor que estava conferindo a mensagem do celular. Essa aí é a ruína do templo de Artemis. É o que sobrou dela. Estão reconstruindo ela. Ela está um pouquinho afastada da cidade de Éfeso, quando o templo da deusa Diana. Você só vê essas duas colunas. Estão reconstruindo também o templo da deusa Diana. É nessas duas colunas. Esse aí, ó, já é a região do que nós estamos falando perto de Laodiceia. Isso aqui é uma montanha inteira de bicarbonato de cálcio. Eu não sabia que tinha isso. Quando você passa de avião, a impressão é que está gelado, gelado. 45 graus aproximadamente nessa região. Para vocês terem uma ideia, irmãos, esta região de águas termais tem águas que saem do centro da Terra, 400 graus de temperatura, é mais vapor. Dali eles geram energia para a região, muitas fábricas dessa região.
essa montanha inteira é de bicarbonato de sódio. Isso aí, esse vale aí, é um vale tombado pela Unesco. Não pode construir nada. Antigamente tinha hotéis nesse vale, não tem mais, por quê? Porque foi tombado. Atrás dessa montanha de bicarbonato de sódio fica a cidade de Ireápolis. Tanto é que a cidade de Ireápolis está atrás. Na verdade, isso aí é o tipo de um quintal da cidade de Ireápolis. Tem a cidade de Ireápolis e tem o Necrópolis, que é o cemitério deles. Vamos lá, vamos avançar. Vamos lá. Tudo branquinho, bicarbonato de cálcio. Montanha inteira de bicarbonato de cálcio. Eu falando com um dentista, hoje não veio as dentistas da igreja, né? Diz que bicarbonato de cálcio deixa os dentes brancos. Alguém sabia disso? Mas arranca o esmalte, tá? Toma cuidado. Vamos lá. Vamos. Só isso? A sua mãe não mandou umas fotos para dizer? Misericórdia. Tem como pegar tudo aqui? Por favor. Isso aqui. Então, Epáfras estava nessa região da Laodiceia, a região de águas mornas. Há quem diga que as lãs negras dos carneiros era porque bebia águas mornas. Isso influenciava na pelagem. E quando Deus fala para ela que vomitar-te-ei, por quê? Porque o dizer da região era que os viajantes, quando bebiam daquela água, dava ânsia de vômito. Então eles vomitavam. Era comum um viajante que não estava habituado com as águas dali, de tomar aquelas águas termais, e dar um problema no estômago e vomitar. Tanto é que Deus usa a expressão: você não é quente, você não é frio, você é morno, eu vou te vomitar. Porque era comum um viajante passando naquela região vomitar, né? Então, por isso que Deus utiliza umas expressões ali, está escrito na carta, que ele vai, para o entendedor da região, vai entender muito bem isso, né? Epáfras estava nessa região. Ele era o pastor desta região, dessas 3 igrejas que nós falamos para os irmãos. Quando nós olhamos aí a ideia, a princípio, naquele período, hoje, 150 quilômetros, 2 horas de carro é muito pouco, muito curta. Mas vocês ficam imaginando, naquele período, que não tinha esses meios de transporte para a pessoa se locomover, e alguém ter que andar a cavalo, andar de transporte da época, quantos dias passava de um lado para o outro para anunciar a palavra, né? Para falar, para ganhar pessoas para Cristo. Então não era uma tarefa fácil. A igreja estava ali nessa região da Ásia, crescendo. Você vai ver isso descrito no livro de Atos, quando Paulo conta das suas viagens missionárias. Quando Lucas fala de Paulo falando das suas viagens missionárias, Paulo está ali com alguém que está fundamentando a igreja naquela região. Mas quando você vê hoje aquela igreja que estava bem consolidada, com homens, como já vamos falar já dele, de exemplos de fé, como Epáfras, como alguém que se dedicou, como alguém que se doava em prol da obra, quando você vê hoje esta região dominada por outra religião, e Jesus para eles como um profeta e não como um salvador, dá tristeza no coração. Isso para nós, irmãos, é um alerta. Isso para nós é
é uma palavra de despertamento. Porque se nós, como igreja, nós não cumprimos o nosso papel de igreja, as religiões estão aí tomando. As religiões estão crescendo. As heresias estão sendo disseminadas em toda a face da terra. Quando às vezes nós ficamos respaldados somente em fatos históricos, em contos históricos, no meu tempo, e nós não cuidarmos do hoje, nós corremos um risco de igreja. Pegue aí a estatística de qualquer religião, de quem mais cresce. Se você é uma pessoa antenada com as informações, você vai ver que o último censo do Brasil, os cristãos deixaram de crescer. E eu não sei se você sabe, né? Não tenho aqui os números exatos, mas uma das religiões que mais cresce em todo o mundo, e está crescendo aqui no Brasil também, são os muçulmanos. Sabia disso? Estão crescendo assustadoramente. Pessoas que, às vezes, nós deixamos de cumprir o nosso papel como igreja, deixamos de nos envolver e ficamos somente na ideia de, não, eu sou crente, sou salvo, e de repente ficar dormindo no sono da indolência, bem representado por Jesus aos seus discípulos. É como alguém que semeou a semente, veio o inimigo à noite, sorrateiramente, e roubou a semente. E o que cresceu foi outra coisa. Se nós, a igreja do Senhor, não nos atentarmos para isso, não nos despertarmos para isso, nós corremos risco também de, quem sabe, daqui a alguns anos, a igreja ficar somente na lembrança, somente nas ruínas, somente ser lembrado por símbolos que estão sendo achados. Se nós não deixarmos, ou se nós nos deixarmos levar pelo comodismo, pela apatia e frieza espiritual, nós também podemos, talvez, e espero no Senhor que isso não ocorra, acontecer como foi também esta igreja, ou as igrejas ali da Ásia, dentre elas que falamos aqui, que falamos sobre Epáfras, Hierapolis, toda aquela região da Frígia, né? Hierapolis, e também chegando lá em Éfeso, porque só de cunho de conhecimento, Éfeso está bem pertinho de Esmirna. Tanto é que Éfeso é uma província de Esmirna já. Esmirna já é uma cidade maior, uma cidade portuária também, que nós estivemos lá, né? Mas vamos lá. Epáfras aqui, ele é citado por Paulo na carta aos Colossenses como alguém digno de nota. Se atentem aí para o livro de Colossenses, ou para a carta de Colossenses, no capítulo de número 4, no verso de número 12, e no capítulo de número 1, no verso de número 8, a ideia que se tem, quando eu enxergo Epáfras, primeiro, a primeira característica que nós enxergamos em Epáfras, ele era um exemplo de fé, ele era um exemplo. O que é ser um exemplo? É alguém digno de ser imitado. É alguém que todo mundo, quando está próximo de... Talvez é comum você escutar assim: quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Alguém já se sentiu inspirado por alguém assim? Já escutou isso, pastor Juliano? Quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor. Não? Isso inspira, né? A ideia que você tem de Epáfras era alguém que era um exemplo de fé. Era alguém que, se alguém quisesse ser conhecido como alguém de fé, tomasse o exemplo de Epáfras. E nós, queridos, isso é muito proposital nós falarmos isso, porque nós vivemos em um mundo carente de pessoas de exemplo. Sim ou não? Sim ou não? Nós vivemos em um mundo carente de pessoas que podemos assim, puxa vida, eu queria ser como ele.
Eu dizia há um tempo atrás, meus irmãos, que quando nós éramos crianças na igreja, nós brincávamos de culto em casa e brincávamos de ser o pastor fulano de tal. E a gente brinca, eu sou o pastor fulano de tal. Alguém já brincou como eu disso aí? Não, ninguém. Sabe que eu estou tão velho assim? Misericórdia. Hã? Não é assim? A gente tem aquilo como exemplo. A ideia aqui de Epáfras era alguém que, para as pessoas novas que estavam sendo formadas na igreja, as pessoas que estavam chegando no seio da igreja, tinha Epáfras como um exemplo. É a ideia de Paulo escrever em Coríntios capítulo 11, verso 1. Sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, tome o meu exemplo, sendo exemplo a ser copiado, ser exemplo a ser seguido, ser exemplo em que as pessoas podem encontrar virtudes, características boas, Aleluia. características de peso. E eu estou falando aqui de exemplo de fé. Exemplo de fé. Como eu já expliquei aqui diversas vezes, explicar fé é muito no filosófico. Explicar fé é muito no campo das palavras. Mas como eu pensava nisso aqui, tomando banho para vir para cá, dizendo assim, eu tenho um termômetro que é algo que eu consigo medir, irmã Mirtes, a minha temperatura. Quando você quer medir a temperatura de alguma coisa, você põe lá um termômetro, temperatura do corpo, temperatura do carro. A gente mexe com máquina, temperatura do óleo, é o termômetro. Aí me ajudem aí os universitários. O barômetro serve para quê? Tem um estudioso aí. Está vendo como é que você não pode voltar no culto de quinta? Que eu não sabia, aprendi. Eu me lembrava que barômetro tem a ver com biruta, de vento e tal, eu me lembrava disso. Mas eu pensava, não deu tempo de eu colocar no meu esboço. Não vi que você veio hoje, amor. Agora, como se mede, ou como se consegue mensurar o grau de fé de alguém? Será que existe? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que você consegue mensurar o tamanho de fé de alguém? Eu costumo dizer que a ideia de fé, no campo de fé, no exemplo de fé, é alguém que você vai olhar para ele que não tem uma vida muito fácil. É alguém que você vai olhar para ele que de repente não tem as coisas facilitadas. É alguém que luta, que milita, é alguém que soa a camisa, é alguém que se esforça, é alguém que para fazer alguma coisa não é tarefa fácil. Eu me lembrei agora de um pastor da nossa igreja, quando iniciou um trabalho lá no sertão da Bahia, que ele dizendo para mim, conversando com ele, já no Senhor ele, e ele conversando, Marcos, quando eu fundei este campo aqui, as congregações ficavam 20 quilômetros, 30 quilômetros, 40 quilômetros, não tinha carro, era cavalo. Aí um dia eu trouxe um obreiro de São Paulo para andar a cavalo. O obreiro foi, mas no outro dia não andou, porque de tanto que o negócio doía. Imagina, irmãos, 40 quilômetros em cima de um cavalo para pregar a palavra. E passava 3 horas para chegar na congregação, e depois tinha que dirigir o culto e pregar ainda. Isso não é um exemplo de fé ou não, irmãos? É um exemplo de fé ou não? É ou não é? Agora, exemplo de fé de algo já construído, de algo que não tem esforço, de algo que de repente você vê, de certa forma, uma vida facilitada, já pronto, é um engenheiro de obras prontas. Epáfras não. Epáfras é alguém que tem, é como Paulo, é um exemplo de fé. É alguém que vai ser apedrejado em uma certa região. É alguém que vai sofrer alguns naufrágios. Está dizendo isso na segunda carta. É alguém que vai ser preso. É alguém que vai acabar preso. É alguém que vai passar tanto perrengue na vida
se nós pudéssemos aqui descobrirmos ou inventarmos aqui uma forma de medir o tamanho da fé de alguém, é o tamanho do comprometimento, é o tamanho do esforço que você faz, é o tamanho da sua dedicação para as coisas de Deus, é o tamanho daquilo que você tem que abrir mão, colocar em segundo plano, para que Jesus esteja no primeiro plano da sua vida. É o que você está disposto a perder, é o que Jesus disse: quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Tem que perder para poder ganhar. E quem gosta de perder? Eu não sei você, eu não gosto de perder. Mas deixa eu dizer a você que às vezes, para ser exemplo de fé, nós temos que aprender a perder. É o Jó. Se o Jó não perdesse, não é um exemplo de fé. Porque é a fala de Satanás para Deus. Ah, Senhor, ele é fiel porque o Senhor tem o abençoado. Não é assim? Será que o Jó seria conhecido no dia de hoje se ele não tivesse perdido? Seria mais um rico comum. Um rico, pastor Roberto, que tinha jumenta, que tinha escravo, que era benquisto na roda que chegava. O Jó chegou, para tudo, chegou o cara. Mas a Bíblia diz que a sua fé em Deus não estava pautada no que ele tinha. Aleluia. Não, o Satanás até é enganado com isso. O Satanás ele cai nesse ponto, ele cai na primeira vista. Porque a Bíblia diz que Jó perde tudo, perde família, perde filhos, perde bens e tudo aquilo que descreve o seu livro. Mas conservou a sua fé e, pelo contrário, ao invés de perder a fé em Deus, a sua fé em Deus aumenta. Porque é Ele mesmo quem diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, andava com o Senhor distante, mas agora os meus olhos te veem. Glória, glória. Às vezes é assim. Para ser exemplo de fé, nós temos que conviver com as perdas. Aleluia. Para ser um exemplo de fé para alguém, nós temos que batalhar, dar glória a Deus. Como eu dizia aqui, carregar a cruz com classe. Não deixar a peteca cair. Mata um leão hoje, deixa 3 amarrados para amanhã. Não é assim, queridos? Hã? Ou não? É, ué? Mata 3 leões hoje, já viu, Zé? E deixa 2 amarrados para amanhã. Meu Deus, deixa aí, fica quietinho. Amanhã é o seu dia. Não é assim? Ou não é? Ou será que eu estou falando para pessoas hoje que todo dia desce um anjo lá, agita água lá na sua casa e sai dinheiro na árvore? Tem alguém? Ou de repente você é como eu, à luz da Bíblia, como foi a sentença de Deus para o homem, do suor do teu rosto vai comer. Então tem que levantar, tem que levantar, tem que suar. E tem dia que o suor está descendo, cai, já experimentaram o suor cair dentro do olho? É gostoso, não é? Suor quando cai no olho dá para dar glória a Deus, não é, meu amigo? Mas seja bem-vindo nesse mundo ou nessa jornada que Deus nos destinou. E mesmo com as nossas dificuldades, o Senhor, quando deu a capacidade para Epáfras, Ele também vai dar a capacidade para mim e para você, diante dos desafios, diante de todas as demandas e as problemáticas que a vida pode nos reservar. Nós podemos ser um exemplo de fé para alguém. Aleluia. Nós podemos ser um exemplo de fé por onde o Senhor nos levar. Eu creio. Nós podemos ser um exemplo de fé para alguém, como Epáfras era. Epáfras é alguém, exemplo de fé. Aleluia. Mas, quando eu olho a carta que nós lemos inicialmente de Epáfras, segunda característica, além de exemplo de fé, eu vejo em Epáfras um homem de oração. Quem consegue ter essa mesma visão que eu tenho? Vamos ler o texto? Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8. Como aprendeste em Epáfras, nosso amado
e para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Concede em relação a vocês. Capítulo 4, verso 7. 4, eu estou lendo esses dois textos aí, 4, 12 e 13. 4, 12 e 13. Epáfras era um exemplo de oração. Vamos lá? Saúda-vos, Epáfras, que é de vós, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de quem tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Ireápolis, a cidade do lado. Vamos lá. Então, a segunda característica está descrita no verso de número 12. Segunda característica. Ele está sempre lutando em oração por vocês. Ele está sempre orando por vocês. Ele está sempre colocando o nome de vocês em oração. Quem acredita no poder que tem a oração? Amém, irmãos? Queridos, a igreja do Senhor, ela foi firmada neste alicerce. E esse alicerce chamado oração, ele antecede a igreja. Porque quem institui a igreja, quem inicia a igreja, a saber, Jesus, a quem diga que Jesus, que a igreja é estabelecida lá em Mateus 16, quando ele diz para Pedro, há quem diga que a igreja nasce na cruz, não vou entrar nesse mérito, mas o iniciador ou o fundador da igreja, porque o iniciador da igreja, o fundador da igreja, a pedra da igreja, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal, não é Pedro. Isso aqui já é bem resolvido isso em escola bíblica dominical. A pedra que ele está falando é ele próprio, ele é o alicerce da igreja. E o alicerce da igreja está fundamentado em oração. Nós acreditamos, irmãos, que a oração, ela nos leva a um patamar diferente. Ou não? Sim ou não? Porque eu não sei você. Nós aqui não rezamos. Nós não rezamos, nós oramos. A nossa oração é uma reza. A nossa oração não é aquelas palavras que você já vem ensaiado e tem um papel para você orar. Não. Eu já fiz isso, já participei disso. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, conosco, Santa Maria, mãe de Deus. Eu já sei o que é isso. Mas não. A ideia da oração é a ideia do elo de ligação de você com Deus e você com o seu Pai. E Jesus deixou muito claro e as bases de oração. É Ele mesmo em Mateus capítulo 6 que vai dizer para os seus discípulos. Os discípulos não sabem orar. Eles vão falar, Senhor, nos ensina a orar. Aí em Mateus capítulo 6, claro, ali a oração modelo, não é que toda oração deve ser feita pautada ali em Mateus capítulo 6. Ele vai ensinar a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Todos nós conhecemos. Não quer dizer que sempre a nossa oração vai ser ali, pautada ali. Mas ele está dando as diretrizes de oração, para quem é dirigida a nossa oração. E que nós devemos estabelecer esse ato de comunicação com o Pai. Mas o nosso mestre, aí eu pergunto a você, Jesus como Filho de Deus, como homem sem pecado, precisava orar? Precisava orar? Como um Deus, como Filho de Deus, conhecendo os segredos de Deus, os mistérios de Deus, precisava orar tanto como ele orava? Orou? Precisava? Ele era Deus. Será que ele não quer deixar para nós um exemplo de oração e para os seus discípulos? Tanto é que quando você vai ver na última cena que Jesus está no Getsemane, próximo da sua morte, fazendo lá a oração, a quem diga que João 17 é escrito ali, né? Que ele está lá suando gota de sangue e de repente na primeira oração ele se levanta e vai perto dos discípulos e de repente os discípulos estavam dormindo. Aí levanta, ele
tiro de arco de flecha, aproximadamente 150 metros, arco de flecha, a distância. Mas, quando ele volta novamente, ele tem que acordar os discípulos de novo. Os discípulos estão dormindo. Jesus está vivendo a sua hora crucial e quem estava com ele dormindo. Mas quando eu olho aqui para o exemplo do pastor Epáfras, além de fé, além de ser uma fonte de inspiração de fé, irmão, fonte de inspiração de fé é tremendo, né? Porque fé é algo que eu não consigo materializar, fé é algo que eu não consigo palpar, fé é algo às vezes que eu não consigo ver, mas eu creio. Não é isso que o escritor das Hebreus diz? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas é prova daquilo que eu estou esperando. Aleluia. Então não estou vendo, não estou pegando, mas estou crendo. Aleluia. Eu não vi o céu, eu não sei como é que eu vou chegar lá, mas eu estou crendo que eu vou lá. Aleluia. Estou crendo. Glória a Deus. Aleluia. Fé é isso. Epáfras era um exemplo de fé. E Epáfras era um exemplo de oração. E mais, queridos, isso aqui é para nós líderes. Isso aqui é para nós líderes. Quando nós assumimos um comprometimento, quando nós assumimos um compromisso na obra do Senhor, quando o Senhor outorga em nós uma responsabilidade, tem coisa na obra que não é administrativamente, humanamente dizendo. Tem coisa que nós não vamos resolver com leitura, com uma boa didática, com uma boa dinâmica, com boa liderança de grupo. Tem coisa espiritual que só se resolve com oração. Aleluia. Sério. Vocês lembram? Quando Jesus está no monte, desce para o monte, ele é surpreendido por um pai desesperado, que já tinha procurado os discípulos, e os discípulos não deram um jeito nele, no problema do filho dele. Senhor, já procurei os discípulos, não resolveram o problema. Aí Jesus dá uma aula para eles, porque existem coisas, existem caças de demônio que só saem, tem que orar. Não é só orar na igreja. Sabe, queridos, falando de termômetro, sabe que às vezes a gente como obreiro, como líder, a gente visualiza muito isso. Quando você começa uma amigo diz um culto de domingo, e vamos orar, irmãos. Aí de repente o pastor estende um pouquinho mais, pastor Roberto, oração de 5 minutos. Você olha, está todo mundo de olho aberto conversando. Eu tenho uma tese comigo, não sei se é verdade, Amaury. Se na igreja não ora, em casa quando começa o capítulo da danada, não ora. Quando começa o jogo do Timão, vai orar. Vê o Memphis lá, vai orar. Vai orar lá, na hora que o Lucas lá com o Oscar, não dá para orar. E aí? É verdade, irmão. Se nós aqui não conseguimos estabelecer, irmã Márcia, um vínculo de oração, eu costumo dizer, na igreja é o ambiente mais fácil para ser crente. O que vocês acham? É, irmã Fátima? É ou não é? Por isso, irmãos, que eu particularmente, me conhecendo a minha natureza humana pecaminosa, miserável, né? Por isso que eu procuro estar sempre nos cultos da igreja. Por isso que eu não me conformo, por Gilberto, em ser um crente domingueiro, é ser um crente liquigás. Vocês sabem do crente liquigás? Não é da época de vocês, né? Essas ruas eram tomadas de barro. Gás passava de 15 em 15 dias. E aqui nessas ruas, para subir aqui essa região, corrente na roda. Lembra, pastor Roberto? Corrente na roda. É da sua época, era do Gilberto. Não é da minha, não. Eu fiquei sabendo. É verdade? E aí? Aí é um crente que vem de 15 em 15 dias. Irmão, eu não sei. Com todo respeito a muitos irmãos nos dias de hoje, mas eu não me conformaria em vir para a igreja só de domingo. Está morando lá numa igreja, aí vai congregar numa igreja que tem que pagar 4 ônibus, 2 aviões, 3 navios para chegar na igreja. Só vou lá uma vez por ano. Você não congrega nada, você visita. Porque quem congrega está no culto de ensino, está no culto de oração, está envolvido com a comunidade, está sabendo, tem feijoada, está lá, tem almoço, tem lá, tem café da
Deus aí está difícil. Essa é a ideia, queridos. Epáfras era uma pessoa exemplo de fé. Epáfras era alguém de oração. E outra, ele se dedicava na oração. Ele orava para ele e orava para os seus liderados. O que diz a Bíblia? A Bíblia diz assim: a quem mais é dado, mais é cobrado. Tem pessoa que não toma conta dele. Como é que Deus vai confiar em tomar conta de alguém? Tanto é que foi uma das citações que citamos na última quinta, falando do Estevão, um diácono com uma fé profunda, citando a carta a Timóteo, das qualificativas para um diácono. Qualificativa para um diácono. Olha lá na carta de Timóteo, dizendo assim: que governe bem a sua casa. Ou seja, toma conta primeiro daquilo que é seu, para que o Senhor confie outras coisas para você. Tem muitas pessoas que querem tomar conta do que é dos outros, mas dele mesmo não toma. Ai! É a ideia aqui de homem de oração. E mais, ele se dedicava. Terceiro, primeiro exemplo de fé. Segundo, homem de oração. Terceiro, ele era, olha o texto de Paulo aqui. Ele é um servo de Cristo. Todos, um servidor, um serviçal. É alguém disposto para servir. Quem está disposto para servir diz aleluia. Servir, irmão. Servir é muito mais, às vezes, daquilo que nós imaginamos. Servir é naquilo que precisa ser feito. Servir é naquilo que é útil, não para a minha vontade, não para aquilo que eu gosto, eu tenho uma inclinação. É naquilo que a obra carece. É aquilo que a obra precisa. Eu vejo em Epáfras, um servo de Cristo, um homem disposto a servir. E a sua disposição a servir, ele está lutando em oração. Olha o texto do verso 12. Para que os irmãos se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Como que eu vou fazer com que as pessoas amadureçam? Primeiro, eu buscar primeiro a minha maturidade. Eu ter algo a oferecer. Epáfras era um pastor que tinha exemplo de fé, homem de oração, servo de Cristo, abnegação da sua própria vontade. Era uma pessoa altruísta, era uma pessoa dedicada, era uma pessoa que se gastava e deixava se gastar em favor dos irmãos, para que os irmãos se tornassem maduros. Olha a carta aos Efésios, olha a carta aos Efésios no capítulo 4, quando Paulo fala aos Efésios, dizendo assim a respeito dos dons ministeriais. Vamos para Efésios, capítulo 4, por gentileza. Glória. Capítulo 4 dos Efésios. Aleluia. Capítulo 4, verso de número 11. Por favor, um irmão leia o 11, outro 12, até o verso de número 14, por gentileza. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. 12, um outro irmão. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14 e último. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém. Olha as características de alguém que se dedica, de alguém que prima ou que luta para o amadurecimento dos irmãos que está à sua volta. Observe que Paulo é feliz
quando diz que Deus que concedeu a igreja, Deus presenteou a igreja, uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, os cargos que nós conhecemos. E Deus tinha uma coisa em vista. Ele queria, olha o verso 12, o aperfeiçoamento. O que é aperfeiçoamento? A melhoria, o crescimento, o desenvolvimento. Eu não sei se você é da minha época, quando nós brincávamos aqui perto do riozinho, era comum você ver umas criancinhas na rua, da qual eu, entre elas, estava, de shortinho, de shortinho e sem camiseta, com a barriga grande. Lembra daquela época? Chinelo todo usava, irmão. De vez em quando, chinelo todo usava. Descalço. Barriga grande. E geralmente, quando tinha aquela criança, Robson, com a barriga muito grande, podia, na escola naquela época dava remédio para lombriga. Porque ninguém me falou, eu já vi criança na hora do recreio e a lombriga saiu do nariz. E tanta lombriga que tinha. Você está falando besteira? Eu estou falando mentira? Pastor Roberto, eu vivenciei, meu amigo. A pessoa ia comer lá o cachorro quente, coitado, não tinha o que comer. Aí comia 4, 5, 6, 7, né? Aí um dia a lombriga saiu para fora do nariz. Glória. E tanta que tinha. Então, barriga grande não era saúde. Barriga grande era salutar. Lembra da salutar? Tinha uma tal história que eu nunca vi ela desse tamanho. Salutar era de 7 metros. Né? É verdade, não estou contando história não. Hoje nós estamos vivendo no país das maravilhas, hoje tem tudo. Hoje é a escola da conga, hoje é a escola da caderno. Naquela época não dava nada disso não. Mas lá em Mara você tinha um calçãozinho de palhaço, né? Não sei se você for como eu, ali do Danilo, bonezinho vermelho, calçãozinho de palhaço e combinha vermelha. Era 2 só no ano para você usar. Agora, meu irmão, a van vai buscar em casa. Ô Jesus, e tem crente que reclama. Dá uniforme, dá leite para a criança. Se a família é muito pobre, dá comida, dá cesta básica, dá vale gás, dá cesta. Meu Deus! Por isso que está cheio de gente querendo trabalhar mais, está dando tudo. É ou não é? Aí você observa aqui que aperfeiçoamento é melhoria. Você já melhorou alguma coisa nesse tempo que você serve a Deus? Ou está na mesma até hoje? Quem já melhorou alguma coisa diz aleluia. A nossa vida tem que ser assim, mano. Nós temos que melhorar. Ou não? Tem ou não tem? Por exemplo, se você não lê, nós estamos agora tratando da escola bíblica, eu leio o Evangelho de Mateus. Se você não leu Mateus, depois que você lê Mateus, você tem que melhorar. Se tem um conhecimento de Jesus num certo ponto, né, Gilberto? Aí leu o Evangelho de Mateus, tem que melhorar. Ou não tem? Tem ou não tem? Tem, olha. É ou não é? A gente não tinha isso, era cooperador, pastor de graça, a obra precisa de água. Tem que melhorar. Aí de repente vai lá para o evangelista, tem que melhorar. Aí presbítero, tem que melhorar. Aí tem gente que em vez de melhorar, piora. Um pastor, ainda não no Senhor, né? Um dia ele disse assim com um diácono que a gente tinha, diácono problemático na igreja. Pastor Roberto, problemático. Prova. Aquele diácono, você chegava, se você não orasse antes de ir para a igreja, você perdia a paz e não conseguia nem congregar. Tão prova que ele era. Aí um dia o pastor disse para ele, seu irmão, eu vou te ajudar, vou te consagrar presbítero. Eu falei, pastor, mas você vai matar o homem. Realmente matou o homem, né? Porque ele não tinha nem estrutura para ser diácono. Ele colocou o homem de presbítero e acabou. Agora eu sou presbítero. Eu agora não fico mais na porta.
Pronto, acabou. Eu só vou poder desviar. Tem que melhorar. Essa é a ideia de Epáfras. Ele orava, era um exemplo de fé, se dedicava como servo de Cristo e visava o aperfeiçoamento e a maturidade dos irmãos. Amém, queridos? Você tem que melhorar, tem que crescer, tem que amadurecer. Tem que ser um crente maduro. Tem que ser um crente. Irmãos, nós estamos vivendo em uma fase hoje difícil. Como eu dizia, né? Como eu dizia na última quinta-feira. Eu fico imaginando os crentes odiernos hoje, Israel, escutando Amós em praça pública. Ó vacas de Bazã! Meu Deus, vai ser processado, vai fechar a igreja. O pastor chamou ele de vaca. É verdade. Eu fico imaginando algumas pessoas, como eu dizia a quinta passada, escutando a palavra de Deus. Vocês são de dura serviço. A palavra dura serviço, esclareci na última quinta, é a ideia de alguém teimoso. E nós não temos crente teimoso hoje, né? Que Deus fala uma, duas, três, está teimando, está pirraçando. Ah, você não fala assim, não quer. Só não pegou esse tipo de crente, não, né, pastor Gilberto? Glória a Deus. Você é feliz. Aí eu vi esses dias atrás, mandaram um videozinho para mim, Bruno, dizendo assim, um senhorzinho de raquete. A vida do pastor é estressante? Não. Quantos anos você tem? Ele quase caiu na brigada, 20 e poucos anos. Ai. O velhinho já com cabelo branco, de bengalinha. Aí o camarada pergunta, a vida de pastor é estressante? Não, é não. Quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho 24 anos. 24 anos desse jeito? É verdade. Alguns lugares, graças a Deus, eu não sei se você já está há mais de 30 anos comigo, pastor Roberto. Eu dizia isso lá atrás, há 20 e poucos anos atrás comigo, sem saber de nada. Eu dizia, vai chegar o tempo que a igreja fala, que o pastor fala o que a igreja quer ouvir. E que a igreja faz o que o pastor quer. E ambos conviverão bem e tão bem quanto um falar em lugar do outro. Não estamos vivendo isso? Estamos vivendo? Ou não estamos? Ou é coisa da minha cabeça? Ou eu estou sonhando? Tem dia que eu levanto assim e penso que eu estou sonhando, Bruno. Mas não estou. É a realidade. E não se assuste, irmão. Quando a gente pensar que é o fim, não é o fim, é só o princípio das dores. Tem que se cumprir a palavra. Esses dias vão acontecer. A Bíblia diz que Satanás nos últimos tempos iria enganar até os escolhidos. Mas eu coloco aí, eu abro um parênteses. Vai enganar quem não tiver uma vida com Deus. Por quê? Eu não acredito, queridos. Crente que tem a Bíblia como bússola da sua vida. Crente que ora, crente que consagra, que se desvia do mal, que foge do pecado, que foge na tangente dos laços de Satanás. Diabo não engana, diabo não derruba. Ele pode querer derrubar, ele pode querer pastar a rasteira, mas ele já é um derrotado no nome de Jesus. Porque maior é aquele que está conosco. Ainda que a Bíblia manda eu me precaver como homem para não cair, mas não está dizendo que o diabo vai me derrubar. Vai me derrubar se eu não vigiar. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Vigiai para não entrar em tentação. Vigia primeiro, para que você não entre em tentação. Mas se você for uma pessoa vigilante, uma pessoa ativa, quando tem uma conta lá aqui, como é que chamava no Mirtz? Lá no banco, lá, quando tem uma conta, essas coisas vêm assim na hora, eu tenho que perguntar para os universitários. Tem uma conta lá que ninguém movimenta ela, como é que chama? Conta inativa. Se você for um cristão inativo, que dali? Não, eu me converti, eu tomei ceia. Quando eu tomei ceia mesmo? Não, eu sou batizado com o Espírito Santo. Um dia eu falei em língua. Quando mesmo? Um dia eu chorei na igreja. Ô irmãos, eu não sei você, eu sou meio ortodoxo ainda. Minha esposa veio pegando
você está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Deus, que nós possamos aprender com Epáfras, exemplo de fé, homem de oração, homem que se dedicava como servo de Cristo, homem que era alguém que queria que os irmãos fossem maduros, que os irmãos fossem aperfeiçoados para a glória do Senhor. Nós não sabemos, irmãos, o que nos espera de agora para o final. Quando você ouve esse tanto de rumores que nos solta aí de governo, não, essas coisas não me surpreendem mais. Não é que a gente ficamos inertes no quesito sentimento. Não é que nós ficamos ali cauterizados. Eu expliquei aqui numa quinta-feira o que significa Paulo falando da mente cauterizada. Quando se cauterizava alguma coisa, quando tinha alguma coisa lá que era colocado, queimava-se, e aquilo ali, aquela célula perdia a sensibilidade. Falei nisso numa quinta-feira. Não é porque o nosso sentimento ficou cauterizado, mas essas coisas não nos surpreendem. Por quê? Porque tudo isto está nos alertado pela palavra do Senhor. E se você estiver firmado na palavra, como diz o último versículo que nós lemos, nós não vamos ser levados de um lado para o outro por vento de doutrina. Nós não vamos ser enganados pelas artimanhas, pela sutileza de Satanás. Por quê? Porque vamos estar firmados na palavra do Senhor. E quem está firmado na palavra do Senhor não é levado. Quem está firmado na palavra do Senhor, ele é guardado para a glória e para louvor do nome de Jesus. Deixa eu ver essas fotos que eu mostrei para você. Deixa eu ver quais são. Irmãos, essa aí foi uma da sessão das cavernas. Da sessão das cavernas. Esse vaso é o que eu disse lá no domingo. Quando alguém morria, estava lá, Mamires, colocava dentro de um vaso como esse, tapava e deixava lá, até passar a crise, coisa de 1 ano, aí depois tirava e enterrava. Eu fico imaginando dentro da caverna com gente morta dentro do vaso. Vamos lá. Para vocês terem uma ideia ali, tem como ampliar? Não. Ali aquele compartimento ali, isso aqui é uma visão da caverna suprimida. Esse primeiro compartimento era onde colocavam animais. Era um lugar grande. Os animais ficavam lá também. E aí ia descendo. Quando você vai pesquisar lá na Wikipédia, vai ter lá a cidade subterrânea. Tem lugares que tinha 18 andares para baixo da terra. 18 andares para baixo da terra. Eu fui, eu acho que até um quarto, quinto, e já perdi, já me deu crise de fobia, foi terrível, né? Eu fico imaginando lá. Aí eu perguntar, foi uma das perguntas que fiz para a pessoa que estava nos auxiliando lá, mas todo mundo se dava bem com isso? Não, tinha pessoa com problema seu, fobia. E o que fazia? Isolava no fundo da caverna e deixava morrer doido. Ô, irmão, nós estamos na bênção. Quem concorda que nós estamos na bênção diz aleluia. Estamos na bênção, não estamos? Estamos na bênção, irmão. Irmão José? Tem que entrar na caverna para os romanos não matar? Está na bênção, irmão. Estamos na bênção. Então, glória a Deus. Eu fico imaginando misericórdia, né? Queridos, quinta que vem, em nome de Jesus, se Deus permitir, nós vamos passar as outras fotos que eu pensei que já estava no que eu tinha separado. E quero trabalhar aquela questão do símbolo dos cristãos. Que nós vamos ver isso nas ruas de Laodiceia, nas ruas de Éfeso. Eu pensei aqui que tinha Éfeso. Tem mais fotos de Éfeso, de algumas coisas de Éfeso, está bem reconstruída. Na época da Bíblia, Éfeso ficava bem pertinho do mar. Aí teve alguns acontecimentos na região lá. E Éfeso ficou, hoje está 7 quilômetros distante do mar. Então está meio distante Éfeso. Cidade de Éfeso também acredita-se que foi aonde João, discípulo amado, morreu. Foi pastor da igreja de Éfeso. E acredita-se também, naquela região também, eu estive visitando também, que uma das localidades lá onde a Maria, mãe de Jesus, morreu, também ali.
morou naquela região também. Acredita-se que os fins dos dias de Maria foi naquela região também. Então, vou ver se eu trago essas fotos dos irmãos, só a cunho de conhecimento. Nada lá, hoje virou procissão no lugar, claro, o propósito não é esse, mas no sentido de mostrar para os irmãos, trazer algumas coisas assim, e nos assemelhar aqui com algumas coisas da Bíblia, para que sirva de elevo espiritual para cada um de nós. Tá? Eu tenho um sonho também, já coloquei outro sonho, Jesus, né? Porque eu estava perto, não estava tão distante, eu estava ali na região de Éfeso, e Éfeso, na verdade, para Corinto era só atravessar o mar. Aí eu vou para a Grécia, era só atravessar o mar, já estou em Corinto, que Corinto já é Grécia. É o sonho, o próximo sonho, já estou colocando meu próximo sonho, Gilberto, Grécia, né? E chegar em Corinto, né? Em nome de Jesus. Quem sabe ano que vem eu chego lá, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Queridos, em nome de Jesus, fique com esta palavra. Vamos ter o Epáfras como nosso exemplo. Exemplo de fé, exemplo de servo de Cristo, exemplo de oração e exemplo de pessoa que se dedica no amadurecimento dos irmãos, no nome de Jesus. Meus irmãos, sábado